Olá, meus amores, tudo bem? Hoje começa mais uma aula de geografia. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Mas antes de começarmos a nossa aula de geografia, eu quero lembrar a todos vocês sobre os nossos combinados. Ah, professora, lá vem você de novo falar sobre os combinados? Sim, é sempre bom e é sempre importante lembrar dos combinados, porque é por meio dos combinados que todas as aulas, tanto as minhas como dos outros professores, flui da melhor forma possível. Então, vamos lá? Será que você lembra dos combinados? Vamos lá. Combinado número 1, desligar o microfone, ficar conversando na hora da aula, atrapalha os seus colegas, a compreensão e até também a entender o que está sendo passado nos vídeos, ok? Então, é muito importante que o seu microfone esteja desligado e só ligar quando for solicitado, quando o professor ou a professora pedir alguma resposta. E aí, crianças, o que vocês responderam nessa questão? Então, você, na ordem, na decência, na educação, liga sim o seu microfone, ok? Segundo combinado, ligar as câmeras. Todas as câmeras deverão ser ligadas. Professora, a minha câmera está com defeito. E o que eu faço? Nesse caso, ela fica desligada até que consertem, né, a resolução da sua câmera. Mas a todos, a grande maioria, as câmeras estão funcionando sim. Então, vocês precisam deixá-la ligada, né, deixar elas ligadas, deixarem elas ligadas. Então, o nosso próximo combinado é o fardamento. Utilizar o fardamento durante as aulas ao vivo, tá? As aulas gravadas não, mas as aulas ao vivo você pode, você deve, você tem que utilizar o fardamento da escola. Professora, qual o fardamento? Eu posso utilizar só a camisa branca? Sim, pode sim. Professora, eu posso usar todo o meu fardamento? Sim, pode sim, ok? Próximo combinado, escrever as agendas antes das aulas ao vivo, escrever a sua agenda antes da aula ao vivo, ok? Combinado? Então, próximo combinado, evitar escrever no chat durante as aulas, a não ser que o seu microfone esteja desligado e você precisa falar algo, perguntar algo para a professora ou professor, alguma dúvida que você tenha. Então, você pode utilizar sim o chat para fazer a sua pergunta. Se não for isso, se for outro assunto, jogos, o que passou no filme, briguinhas no chat, ó, de jeito nenhum. E também compartilhar links de jogos no chat, ok? Não façam isso, evitem a fazer, ok? Porque senão nós teremos que, infelizmente, chamar a sua atenção ou entraremos em contato com os pais de vocês, tá bom? Então, para que a nossa aula seja a melhor aula possível, mais leve, mais descontraída, bem animada e bem participativa, vocês irão cumprir todas as regras, eu tenho certeza disso, porque vocês são os nossos amores, as nossas crianças preferidas, ok, meus amores? Então, para começar a nossa aula de geografia, vou compartilhar aqui com vocês os slides da nossa aula, olha só. Ok? Nossa agenda de hoje, iremos conversar sobre o trabalho e os recursos da natureza. Conversaremos sobre as páginas 103 até 105 do livro. A 105 é uma explicação da atividade de casa, tá bom? Que vocês irão fazer e na nossa próxima aula ao vivo, irei corrigir as atividades de casa. Então, vamos lá. Momento de reflexão. Qual a importância do trabalho para a vida das pessoas? Por que o trabalho é tão importante para a vida das pessoas? Não estou falando só do Brasil, mas do mundo. Por que ele é tão importante? Qual a importância da tecnologia para a transformação da natureza? Por que a tecnologia é tão importante para que nós possamos transformar a natureza? E muitas vezes para que nós possamos até cuidar também da natureza. De onde vem o algodão?
Aquele algodão que tem na sua casa, que tem na haste flexível, aquele algodão que é feito também algumas roupas de algodão, lençóis. Então, de onde vem esse algodão? Qual a finalidade do cultivo do algodão para a indústria? Por que que algumas indústrias se preocupam tanto, querem tanto cultivar, plantar e colher o algodão? Porque devemos cuidar da água do planeta. Por que que é tão importante? As professoras falam tanto, as pessoas falam tanto, tem tanta propaganda na TV, tanta reportagem, tanta, tanta coisa, né, nas revistas, nos jornais, nos livros, na internet, falando sobre o cuidado da água. Você sabe o que é o ET? Não é ET, é ET. Já ouviram falar na ET? Então, meus amores, hoje a nossa aula será bem produtiva e teremos vários assuntos para conversarmos. Então, para começar a nossa aula de geografia, iremos assistir a um vídeo maravilhoso que fala sobre a importância do trabalho em nossas vidas. Por que que o trabalho é tão importante para a vida das pessoas, ok? Preparados? Então, vamos começar a assistir ao nosso vídeo de hoje. Segundo os grandes nomes da nossa literatura que estudam as relações sociais e o desenvolvimento humano, a atividade do trabalho é muito importante, pois é por meio dele que produzimos a nossa própria existência. O trabalho é o meio e o fim. Por meio dele, produzimos os meios para se manter-se vivo. É também por meio das relações de trabalho que alteramos o fluxo de nossa história, pois não somente nossas estruturas são alteradas, mas o meio, a sociedade. Da mesma forma, podemos dizer que as mudanças na sociedade fazem emergir novas formas de trabalho. O trabalho, dessa forma, pode ser compreendido como a produção humana, o ato de se produzir, desenvolver enquanto ser humano, podendo ele ser uma atividade intelectual ou laboral. Ele é responsável pelas estruturas sociais e suas relações, tais como posições hierárquicas, formas de segregação e, dele também, resulta a cultura. Ao longo da história da humanidade, o trabalho, a atividade laboral, vem modificando, adaptando e aperfeiçoando de modo a acompanhar as necessidades da humanidade, dentro de uma sociedade que ele próprio produz pelo desenvolvimento das funções psicológicas e intelectuais. Assim, desde antes da primeira Revolução Industrial, notamos mudanças nas formas predominantes de trabalho, agrário e familiar, com a finalidade do sustento, tendo como base a troca, serviços ou produtos concretos. À medida que as necessidades foram sendo satisfeitas, ampliaram-se, contribuindo para a criação de novas relações, que passaram a determinar a condição histórica do trabalho. Exploração por meio do trabalho. Trabalho escravo. Na época, havia também a mínima mobilidade social, seja em termos de acessibilidade, escolarização ou pela rígida estrutura fixa, nobre e camponês. Camponês nascia e morria camponês, da mesma forma que um nobre nascia e morria nobre. Com o surgimento da indústria, mudou os objetivos e as relações, fracionando-se as atividades, o trabalho presente e futuro. A globalização, marco significativo da história humana, trouxe novas demandas, novas necessidades, como estamos interconectados a todo momento. Um novo conceito de distância, virtual versus físico.
Haja vista a crescente competitividade inerente ao mercado de trabalho estendido do escritório para casa, com o rompimento da limitação do espaço físico, flexibilidade e a exigência de mão de obra especializada fazem com que o trabalhador dedique cada vez mais o tempo de sua vida para o aperfeiçoamento profissional, aumentando ainda mais as desigualdades sociais. Apenas aqueles que dispõem de tempo e dinheiro para dedicar-se ao processo de formação profissional caro e exigente conseguem subir na hierarquia social e econômica. A introdução da automação na produção de bens de consumo tornou, em grande parte, a mão de obra humana obsoleta, aumentando o tamanho do exército de trabalhadores e diminuindo o valor da força de trabalho nos países que dispõem de grande população, mas com baixa especialização, aumento da oferta de trabalho e falta de mão de obra especializada. Consequentemente, aumento das taxas de desemprego, principalmente em países subdesenvolvidos. A globalização, apesar de trazer muitos benefícios, não afetou somente a vida do trabalhador, como também limitou a vida em sociedade, pois gerou mais dependência, visto que as matérias-primas de uma produção podem se depender de diversas outras relações comerciais internacionais. Gerou inclusão, mas também gerou exclusão. Gostaram do conteúdo abordado na aula de hoje? Deixe o like para fortalecer nós produzirmos mais conteúdo. Viram, crianças, como o trabalho, ele é muito importante. As pessoas que trabalham, elas trabalham porque elas necessitam trabalhar para comprar os seus alimentos, pagar uma boa escola, comprar tipos de vestimentas que todos nós precisamos utilizar. Muitas vezes utilizamos esse valor que é recebido no trabalho para fazermos viagens, tirarmos férias e tantas outras coisas também muito divertidas, ok? Então, voltando aqui aos nossos slides, ok? Nós iremos ver agora, meus amores, um outro vídeo que fala sobre a importância do trabalho em equipe. Qualquer lugar onde as pessoas trabalham, elas precisam sim ter o sentimento de trabalhar, né? Ter a atitude de trabalhar em equipe, porque quando trabalhamos em equipe, sempre conseguimos bons resultados, mas isso não é só um trabalho. Também na escola, quando você trabalha em equipe com o seu grupo, quando você está em uma brincadeira, você trabalha em equipe também. Quando você está em um jogo, em uma competição, em um esporte. Então, o trabalho em equipe, ele não só é um mérito, não é só um mérito de quem trabalha. Quando se fala em trabalho, se fala o quê? Em união e estar junto, ajudar um ao outro. Quando nós podemos ver e perceber que o outro precisa de ajuda. Isso não é só para o trabalho, mas para toda a nossa vida também, ok? Então, vamos aqui assistir ao nosso vídeo, a importância do trabalho em equipe.
Viram, crianças, como é importante o trabalho em equipe. O primeiro personagem, ele chegou querendo os ovos. Tentou de várias formas diferentes, de várias maneiras, e não conseguiu pegar nenhum ovo. Os ovos caíam e quebravam. Então chegou um outro personagem, viu a necessidade do primeiro personagem, do Homem das Cavernas, e ele conseguiu pegar o ovo. Só que o Homem das Cavernas, ele pensou que o segundo personagem, que também que é o Homem das Cavernas, iria pegar os ovos todos para ele. Mas foi o contrário. Foi o contrário. O segundo personagem percebeu a importância de se trabalhar em equipe. Então, ele conseguiu dar um ovo para o primeiro, e o primeiro deu o segundo ovo para o segundo personagem. É assim que trabalhamos em equipe. Quando nós percebemos a necessidade de algum colega, alguma pessoa que precisa da nossa ajuda e nós podemos ajudar, com o trabalho em equipe, tudo sai melhor e todos saem ganhando. Ok? Então vamos lá para os nossos slides. Agora, meus amores, vamos para o livro. Abram na página 103 do livro. Olha só, o trabalho e os recursos da natureza. Você viu que algumas atividades de trabalho, como a agricultura, vocês já viram sobre a agricultura, sobre o extrativismo, elas dependem diretamente da utilização ou da extração de recursos da natureza. Mas, todos os produtos que são consumidos e utilizados têm a sua origem na retirada de elementos da natureza, no cultivo das plantas ou na criação de animais. Professora, eu não lembro mais sobre o que sobre qual assunto que trata a agricultura, o extrativismo, não entendo mais, eu esqueci. Não tem problema, hoje nós iremos rever alguns aspectos. Então, vamos assistir a um outro vídeo que fala um pouquinho sobre a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Fiquem atentos, meus amores, ao vídeo para que vocês entendam um pouco mais sobre esse assunto que vamos já conversar mais sobre ele, ok? Olá, crianças, tudo bem com vocês? Recentemente, nós comemoramos a Semana do Meio Ambiente e aprendemos bastante sobre a importância de cuidar do nosso planeta. Nossa amiga Meg nos ensinou que o meio ambiente envolve todas as coisas com vida e sem vida que existem no nosso planeta. Os animais, as plantas, o solo, a água, a luz, o ar e o ser humano. Você já parou para pensar no quanto a natureza é importante? Todas as coisas que consumimos vêm da natureza. O nosso alimento, as nossas roupas, os nossos brinquedos, nosso material escolar, tudo vem da natureza. E para que cada uma dessas coisas cheguem até nós, dependemos do trabalho de algumas pessoas. São o agricultor, o pecuarista e o extrativista. Mas você sabe o que cada uma dessas pessoas fazem? Todas essas atividades fazem parte do trabalho no campo. O agricultor é quem trabalha na agricultura.
A agricultura é a atividade que envolve a preparação da terra, envolve plantar e colher os alimentos. E é na agricultura que nós temos a produção de matéria-prima de origem vegetal. Temos a produção dos vegetais que nós consumimos. São as frutas, verduras e os legumes. O pecuarista é quem trabalha na pecuária. A pecuária é o trabalho do campo que envolve a criação de animais como bois e porcos para consumo humano. Da pecuária se tem a produção de matéria-prima de origem animal. São os produtos que nós consumimos de origem animal: o leite, as carnes e os ovos. O extrativista é quem trabalha com o extrativismo. O extrativismo é uma atividade do campo que envolve a retirada de produtos da natureza. Podem ser produtos de origem animal, como os peixes, podem ser produtos de origem vegetal, como frutas como o açaí, o cupuaçu, podem ser produtos de origem mineral, como o ouro e o petróleo. Os produtos derivados do extrativismo são produtos que já estão na natureza e o homem apenas os retira para consumo e comercialização. Por isso, o extrativismo se difere da agricultura e da pecuária, pois na agricultura o homem planta para colher e na pecuária ele cria para poder consumir. Já no extrativismo, não. Ele encontra todos esses produtos na natureza, sem ter nenhum trabalho de plantar ou de criar. Ele retira produtos que já vêm, que já nascem, que já foram criados por Deus e que são encontrados na natureza. Agora que você já conhece cada uma dessas atividades, nós vamos praticar. Eu vou mostrar um produto e você deve me dizer se ele tem origem na agricultura, na pecuária ou no extrativismo. As frutas. As frutas têm origem na agricultura. Por exemplo, a maçã, a laranja são frutas plantadas pelo homem. Ele não as encontra na natureza e apenas retira para o seu consumo, como no extrativismo, mas ele planta para poder colher e consumir. O bacon. O bacon vem da pecuária. O bacon é um tipo de carne extraída do porco. O homem cria o porco para poder consumir a sua carne. E nós comemos várias partes da carne do porco. Fazemos linguiça com a carne do porco, comemos a costelinha, comemos a pele, comemos o bacon. Aproveitamos todas as partes da carne do porco. O carrinho de brinquedo, aquele carrinho de plástico, ele vem do extrativismo, você sabia? O plástico é feito de petróleo e o petróleo ele é retirado da natureza. Ele é um mineral. Ele é retirado do nosso subsolo, lá das profundezas da nossa terra. E com o petróleo, a gente faz o combustível para o carro, a gasolina, o diesel. A gente produz o plástico dos brinquedos, plástico das vasilhas da mamãe. Fazemos diversas coisas com o petróleo. Muito bem, agora que você já sabe de onde podem vir todas as coisas, aproveite para investigar e descobrir a origem dos produtos que tem aí na sua casa. Boa diversão e até mais! Olha, crianças, perceberam? O plástico, né? Aquele brinquedo, ou então qualquer outro plástico que existe, né? Um plástico que pode existir na sua casa. Por exemplo, aqui, ó. Esse aqui, vou tirar só aqui o nome. Pronto. Esse potinho de plástico aqui, ó. Ele veio do extrativismo, do petróleo retirado da natureza. Então, se você tem algo de plástico, petróleo, ok? Então, nesse vídeo, nós podemos observar que existem, né,
que existe o extrativismo, a agricultura, a pecuária. Puderam perceber as diferenças que existem em cada um deles? Pois então, vamos continuar a nossa aula, que aqui eu vou mostrar para vocês, mostrar para vocês os nossos slides, ok? Da nossa aula. Atividades do trabalho no campo. Quais são as atividades que podem ser exercidas, que podem existir no trabalho no campo? Olha só, como já conversamos, a agricultura, outra atividade, pecuária, a outra, extrativismo. Então, aqui, ó, meus amores, continuando a nossa conversa sobre atividades do trabalho no campo, né? Falamos sobre agricultura, pecuária e extrativismo. Então, temos aqui, ó, um exemplo da agricultura. Aqui as pessoas, ó, essas duas pessoas estão no campo, estão colhendo o que plantaram. Então, a agricultura você vai plantar, vai cuidar e depois colher, ou para consumir, ou para vender. Para a sua família consumir, você consumir, ou vender, ok? Próximo aqui, olha só, a agricultura, ela tem é uma atividade que tem por objetivo a cultura do solo para produzir vegetais úteis ao homem e ou para a criação de animais, a lavoura também. Aqui no caso, a pecuária, olha só que coisa linda, essas vaquinhas. A pecuária é uma atividade que trata de todos os aspectos da criação do gado. Quando se fala em gado, não é só vaca, boi, mas também nós estamos falando, quando nós falamos em pecuária, nós estamos falando de outros tipos de animais também, como foi tratado no vídeo, o porco, né? O porco é um animal muito utilizado na culinária, para quem come carne. Para os que são vegetarianos, a opção é mais a agricultura, os vegetais, as frutas, verduras e legumes. E já o extrativismo, olha só o que esse senhor está fazendo aqui. Ele está fazendo alguns sucos, algumas arranhaduras, né, na árvore, para que essa árvore que se chama seringueira, é uma seringueira. E quanto mais profundo ele fizer nessa árvore, aqui a quantidade aqui em cima, ó. Quanto mais profundo ele fizer, mais sairá a seiva dessa árvore. E para que é que ele faz isso, né? Olha só, o extrativismo é uma atividade que consiste em extrair, retirar da natureza quaisquer produtos que possam ser cultivados para fins comerciais ou industriais. Página 103, meus amores, olha só, a madeira, né? A madeira, como o livro de vocês ele fala, é um bom exemplo, né? Por quê? Porque ela é utilizada em construções e na confecção de móveis, lápis, instrumentos musicais e outros produtos. Verduras, legumes, frutas e cereais são consumidos todos os dias ou transformados em outros produtos, como no exemplo abaixo. Olha só o exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha só, aqui no caso, nessa primeira imagem, olha só, temos aqui, ó, colheita de algodão lá em Campina Grande, no estado da Paraíba, no ano de 2016. O algodão, para quem não sabe, ele é um vegetal. Aquele algodão que você compra na farmácia, aquele pacotinho, ele é um vegetal. E ele é cultivado para diversas finalidades. O algodão é utilizado em várias ocasiões e para várias coisas também. Como, por exemplo, produção de tecidos. Existem tecidos, roupas feitas do algodão, lençóis,
toalhas e muitas outras coisas. Olha só a colheita aqui do algodão. Já nessa próxima imagem, temos a indústria, uma indústria têxtil. O que é uma indústria têxtil? É uma indústria que fabrica tecidos e que, para fabricar os tecidos, ela irá precisar, dependendo da indústria, do algodão. Então, essa indústria é lá em São Paulo e essa foto foi tirada em 2015. E na terceira imagem, nós temos crianças vestindo camisetas de algodão. Então, olha só, meus amores, o processo do algodão. O algodão, ele foi plantado em um campo, ele foi cultivado, cuidado, foi regado, tratado com muito amor e carinho, cresceu. Então, o dono dessa grande produção de algodão colheu esse algodão, olha só, colheu, trouxe uma máquina especial para colher o algodão. Professora, e se ele não tiver máquina? Então, ele contrata trabalhadores para colherem na mão mesmo. O trabalhador do campo, ele vai lá e retira o algodão com a mão mesmo e coloca em sacos bem grandes, para esse algodão não sujar, não entrar em contato com a areia. De lá, o algodão foi para a indústria e foi colocado em máquinas especiais de alta tecnologia para ser transformado em tecido. E o tecido foi para as fábricas para transformar esse tecido em roupas, para serem levadas para as lojas, para que as pessoas possam comprar as roupas de algodão. Olha só todo o processo do algodão. E agora, meus amores, na página 104, falaremos agora um pouco sobre a água. Por que a água? Porque a água, ela está em todos os setores de produção, tanto na agricultura, como na pecuária, no extrativismo. Para a agricultura, no caso do algodão, precisa de água para a planta crescer, porque senão ela não consegue crescer, ela morre. Para a pecuária, os animais precisam de água para sobreviver, porque senão eles não conseguem sobreviver. E o extrativismo, dependendo do tipo de extrativismo, como nós falamos da seringueira, ela é um vegetal, ela é uma planta que precisa de água também. Então, a água, ela é muito importante, tanto para esses tipos de produção, agricultura, pecuária, alguns tipos de extrativismo, e também para nós, seres humanos. Então, como ela é um recurso da natureza, ela veio da natureza, a água ela não é fabricada, não existe uma fábrica para produzir água, ela é muito importante. E praticamente todas as atividades de trabalho precisam da água. Ela é muito necessária para o cultivo dos vegetais, como eu já falei, para irrigar as plantas, né? Colocar água nas plantas, para criar os animais, para matar a sede deles, para a fabricação de produtos em algumas indústrias. A água é utilizada para dissolver os materiais, para lavar os produtos também, para embalar, para resfriar as máquinas, que elas ficam muito quentes. E entre outras coisas, a água também é utilizada na prestação de serviços para a limpeza em geral. Quando o nosso condomínio, a nossa escola contrata alguma empresa para poder fazer a limpeza, precisa de água sim, para que possa ser feita a limpeza da melhor forma possível. Quando levamos nossos pets para o pet shop, aí lá, né, o responsável, ele vai dar um banho no nosso pet, então ele precisa de água também. Então, a água ela é utilizada em vários aspectos da nossa vida. Além disso, a água ela é essencial para as casas, para as moradias. Ela é muito utilizada. Nossa família utiliza muita água para quê? Preparar alimentos, para a limpeza da casa, para a higiene, tomarmos banho, escovarmos os dentes.
Isso, meus amores, sem contar na importância dela para todos os seres vivos do mundo inteiro. Então, olha só, nessa imagem aqui ao lado, olha só, de toda a água consumida no mundo, olha só, 70% da água consumida no mundo são utilizadas na agricultura. 19% são utilizadas na indústria. E 11% são utilizadas em moradias, lojas e escritórios. E, olha só, podemos perceber que a água ela tem uma grande importância para todas as pessoas do mundo inteiro. E se os recursos da natureza, especialmente a água, são tão importantes assim para a vida das pessoas, então devemos cuidar bem, vocês não acham? Mas o que será que devemos fazer, né? Mas será que devemos fazer realmente isso, cuidar da água? Percebemos que sim, que ela é muito importante. Então, veremos um vídeo agora que fala sobre os cuidados da água do planeta. Estão preparados para assistir ao vídeo? Então, vamos lá. Beber, tomar banho, lavando essas mãos, escovar os dentes, banhar. Também cheiro. Quase toda a parte do nosso corpo é feita de água. E a terra só tem um pouquinho de água. A gente deixa a torneira todo dia ligada. Se a torneira ficar ligada, vai gastar água. Olha, só tem aquelas gotinhas, tá vendo? Que só tem aquelas gotinhas. Fecha. Tava saindo toda a água, tava saindo toda a água. Nossa, Deus. Aí o planeta vai morrer. Se derramar muita água, vai acabar ficando desse tanto aqui, ó, do tamanho do chão. Senão o planeta vai ficar todo vazio. Tudo vai ficar seco. Se acabar a água dos planetas, os bichos vão morrer a gente também. Os peixes. A baleia, o balão, os peixes. E peixe-espada. Até a árvore. Tem que colocar a pasta, aí escovar os dentes, não deixar a torneira ligada. Tem que fechar. Desligar o chuveiro, sabia? Aí depois ligar o chuveiro e tirar o sabão. Você tem que pegar um balde, pegar a água onde lava as roupas, aí lava o carro. Lavar. A gente não pode desperdiçar água. Não pode gastar água no planeta. Senão a gente vai morrer os animais. Não gastar água, eu cuido da água. Eu cuido com muito carinho a água. O planeta é lindo demais. A gente não pode deixar ele morrer. Que coisa mais linda esse vídeo dessas crianças tão inteligentes nos ensinando a mim, ensinando a vocês como devemos cuidar da água com carinho, porque senão a água vai acabar. Então temos que ter essa consciência de cuidarmos realmente da água, para que nós não possamos estragar a água, jogar a água sem necessidade fora, mas que podemos utilizar essa água da melhor forma possível, de uma forma inteligente, de uma forma pensada, com consciência ecológica. Que coisa mais linda esse vídeo, muito fofo mesmo.
Então, meus amores, vimos agora o vídeo sobre a água, sobre a importância da água, que aquelas crianças tão pequenas nos ensinaram coisas maravilhosas. Olha só, nessa próxima imagem, temos aqui, ó, na página 104, a fotografia. Observemos essa fotografia aqui. Podemos observar essa fotografia aqui. Temos aqui uma pessoa, provavelmente, se eu não me engano, pela estatura, pelo tamanho, é um adolescente, né? Uma criança, né? Quase um adolescente, andando num bote. Olha só como é que tá essa água aqui, ó. Olha aqui ao redor dessa pessoa, ó. Como está essa água, a cor dessa água, o que tem aqui ao redor, ó. Toda essa parte aqui, ó, próxima à água, como é que está? Então, percebendo isso, essas características dessa foto, temos aqui, nós iremos agora conversar sobre o esgoto. Olha só, o esgoto, meus amores, ele é um dos principais poluentes das fontes de água que nós usamos para o consumo todos os dias. Também poluente dos rios. O esgoto, ele afeta gravemente a disponibilidade de água para as pessoas, além de provocar a morte de peixes e até outros animais. Para o desenvolvimento das plantas, são necessárias grandes quantidades de água. Olhem só aqui nessa imagem, ó. Temos aqui uma plantação de milho. Ela está sendo irrigada, ó. Tem uma grande máquina que coloca a água, que irriga esse milho no horário certo e na quantidade certa de água. É o sistema de irrigação. Ele sempre deve ser o sistema de irrigação, ele deve ser adequado ao determinado tipo de solo. Não é todo solo que consegue receber uma quantidade de água. Dependendo do solo, ele recebe a quantidade menor do que outros. E tem outros solos que precisam de uma quantidade maior de água. E também a planta, né, o que está sendo plantado. Tem plantas que precisam de pouquíssima água, tem outras que precisam de uma quantidade maior de água. Então, o agricultor, quando ele vai plantar, ele precisa conhecer o solo, qual é o tipo de solo dele, qual é a planta, né, o tipo de planta que ele quer plantar, para saber qual é o tipo de máquina de irrigação ele irá adquirir, para que ele saiba a quantidade de água exata, para que essa planta, o que ele está plantando, não venha a morrer com a quantidade grande, exagerada de água, ou uma quantidade menor de água. Então, tudo isso deve ser pensado, tá? Para que também não haja um desperdício de água, ok? Então, iremos agora assistir a um vídeo falando sobre estação de tratamento de esgoto, a chamada ET, estação de tratamento de esgoto. Iremos ver como ela funciona, ok? Preparados? Então, vamos assistir ao nosso vídeo. Por dentro do tratamento de esgoto. É aqui, nas estações de tratamento de esgoto, ou ETs, que ocorre todo o processo de despoluição da água. O tratamento é dividido em duas etapas, denominadas fases líquida e sólida. A fase líquida tem início pela coleta. Após ser recolhido nas residências pela rede coletora, o esgoto é levado ao interceptor e, em seguida, às estações de tratamento de esgoto. Ao chegar às ETs, os efluentes, resíduos líquidos resultantes do esgoto doméstico, passam pelo gradeamento grosseiro, onde sólidos, como garrafas, pedaços de madeira e plásticos, ficam retidos nas barras. Em seguida, o esgoto passa pela estação elevatória de esgoto bruto. Esse equipamento, dotado de bombas hidráulicas, leva o esgoto para um nível superior, onde temos o gradeamento fino e os desarenadores. No gradeamento fino, ficam retidos nas barras materiais como papéis, papelões e tecidos. Ao chegar ao tanque de areia, o esgoto passa pelo processo de sedimentação. Os grãos de areia, mais densos, vão para o fundo.
A etapa seguinte são os reatores Rafa. Dentro dos reatores Rafa, a matéria orgânica sofre decomposição por bactérias anaeróbias, resultando na remoção de grande parte dos sólidos. Ocorre também a separação entre as partes líquida, sólida e gasosa. A parte líquida segue para o próximo tanque, a sólida para o tanque de lodo e a gasosa para a central de queimadores de gases. Passamos então ao passo seguinte, o tanque de aeração. Através de adição de ar, micro-organismos aeróbios são estimulados a se alimentar de matéria orgânica no esgoto. O processo dá início à formação do lodo, reduzindo a carga poluidora da mistura. Para dar continuidade ao processo, o esgoto é levado ao decantador secundário. No decantador secundário, o lodo formado anteriormente sedimenta e o efluente segue para a próxima etapa. Com isso, a parte líquida já está 90% livre de impurezas. Seguimos então para a última etapa da fase líquida, a desinfecção ultravioleta. Neste ponto, o efluente é exposto a raios ultravioleta. Ao entrar em contato com a luz germicida, as bactérias presentes no esgoto têm seu DNA alterado. O objetivo é deixá-las estéreis e, portanto, inofensivas. Terminada essa etapa, o efluente já está limpo e pode ser lançado em rios e córregos. Agora que já conhecemos a etapa líquida do tratamento, vamos descobrir o que ocorre na fase sólida. Após passarem pelo tanque de lodo, os efluentes são levados até os adensadores na casa de desidratação. Aqui, em um processo semelhante à decantação, parte da água do lodo é removida. Passa-se então à etapa seguinte, o processo de secagem. Na casa de desidratação, o lodo passa por um novo processo de secagem. O objetivo é reduzir o teor de líquidos na mistura, facilitando o transporte ao aterro. Finalmente, a parte do lodo que não foi digerida é reintroduzida no sistema. Para isso, segue novamente para a estação elevatória de esgoto. Com essa última etapa, o tratamento de esgoto chega ao fim. Olhem, meus amores, viram como é que se faz o tratamento de esgoto de uma cidade, ok? Então, sabendo disso, né, que o tratamento de esgoto, ele é feito para poder melhorar a vida das pessoas e o esgoto ele não ser lançado diretamente na natureza, ok? Meus amores, a nossa aula já acabou, ok? Bom, tenha uma boa semana, espero vocês em nosso encontro da nossa aula ao vivo. Não esqueçam dos nossos combinados, façam a atividade de casa. Ok, meus amores, um grande beijo, um abraço um abraço virtual e até a nossa próxima aula. Tchau!